Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, Lu. Bom dia, Letícia, Fernanda, Dayana. Bom dia, Gabi. Vamos rezar então, meu povo. Vamos rezar, vamos clamar a Deus, a graça dele sobre a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, Kelly. Vamos rezar, minhas lindas. Não vamos perder tempo, que nós não estamos aqui para brincadeira. Vamos rezar então, Gabi. Vamos rezar. Vamos rezar porque Deus é todo poderoso. Vamos começar a nossa oração hoje então, minhas lindas. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada porque nós estamos vivas, Senhor. Obrigada, Senhor, por toda a tua graça na nossa vida, pelo chamado, Senhor, a vida, a família, o casamento. Obrigada, Senhor. Nós somos gratas por termos mais um dia para lutar, mais um dia para rezar, mais um dia para amar, mais um dia para servir. Obrigada, Senhor. Nós queremos passar esse dia contigo, Senhor. Nós queremos passar esse dia contigo. Nós queremos ser conduzidas pelo teu Espírito Santo nesse dia. Nós queremos dispor, Senhor, de toda a nossa vida nessa manhã e passar o nosso dia completamente na dependência do teu Espírito Santo. Envia sobre nós, Senhor, toda a graça e toda a unção do teu Espírito nessa manhã. Vai nos enchendo, Senhor, de sabedoria, discernimento, amplia a nossa visão e nosso entendimento. Enche o nosso coração, Senhor, de desejo, de disposição para a obediência. Vai com teu Espírito Santo, Senhor, quebrando toda a resistência à tua palavra. Vai com esse rio, Senhor, de água viva, de água cristalina, que cura, que salva, que liberta, passando toda a nossa vida, Senhor. Lava-nos por inteira, Senhor. Nós clamamos toda a unção e graça do teu Espírito Santo nessa manhã. Nos conduz nessa manhã, Espírito Santo. Nós colocamos todas as nossas expectativas, Espírito Santo, em ti, no teu poder. Tu és a nossa esperança, tu és o nosso guia, tu és a nossa força, a nossa fortaleza. Vem, Espírito Santo, e guia-nos, nos conduz. Espírito Santo, fala conosco, ministra o nosso coração nessa manhã. Vem, Espírito Santo. E nós pedimos, Senhor, que teu sangue precioso nos cubra, nos cele, nos proteja para este momento de oração. Tudo que faz parte da nossa vida, Senhor, a nossa casa, o nosso marido, o nosso casamento, os nossos filhos, nós colocamos agora debaixo da proteção do teu preciosíssimo sangue. Pedimos que o teu sangue seja para nós cobertura e proteção. Pedimos, Senhor, que o teu sangue vá lavando cada cômodo da nossa casa, Senhor. O telefone que a gente está assistindo essa live, que a gente está rezando com essa live, lava com teu sangue, Senhor. Lava com teu sangue cada ambiente, Senhor, cada lugar onde está agora o nosso marido, os nossos filhos, Senhor. Se já saíram, abençoa-os onde eles estiverem. Se ainda estão dormindo, Senhor, abençoa-os lá na cama, Senhor. Lava-os com teu sangue, Senhor. Cobre-os com teu sangue, Senhor. Nós clamamos todo livramento, Senhor. Livra de acidente neste dia. Livra, Senhor, de desentendimentos, de brigas, Senhor. Nós clamamos que o teu sangue seja livramento, seja proteção para os nossos familiares. Livra o nosso casamento do adultério, Senhor. Livra o nosso casamento, Senhor, o nosso relacionamento das brigas, dos desentendimentos. Pelo poder do teu preciosíssimo sangue, nós queremos, Senhor, mergulhar o nosso casamento, mergulhar o nosso marido, Senhor. Nós queremos mergulhar os nossos filhos, Senhor, no teu sangue precioso, Senhor. Nós nos lançamos dentro do teu coração misericordioso, Senhor. Nós entramos no teu coração mais uma vez hoje, Senhor, e nos escondemos, Senhor, na tua misericórdia,
Livra, Senhor, o nosso casamento de todo mal. Livra o nosso casamento, Senhor, de todo malefício, Senhor, de toda obra maligna, Senhor. Livra o nosso casamento de pessoas, Senhor, que querem prejudicar o nosso casamento. Afasta pessoas, Senhor. Pelo poder do Teu nome nós clamamos, pelo poder do Teu sangue nós clamamos. Afasta as pessoas que querem destruir o nosso casamento, que tem se colocado entre nós e nossos maridos, Senhor. Destrói também, Senhor, toda a contaminação, toda a opressão espiritual, Senhor. Todas as correntes espirituais, Senhor. Todas as prisões espirituais, Senhor, de pecados, de vícios, Senhor, de idolatria. Tudo aquilo, Senhor, que é maldição, que é voto secreto, que é praga, que é malefício, Senhor. Coisas até que venham gerações nas nossas famílias, Senhor, na nossa família, na família do nosso marido. Quebra agora com o poder do Teu sangue, pela autoridade do Teu nome nós clamamos, Senhor. Nós colocamos agora a Tua cruz, Senhor, nós estabelecemos a Tua cruz dentro da nossa casa, Senhor, dentro do nosso matrimônio, Senhor. Nós estabelecemos a nossa casa em Ti, Senhor. Nós estabelecemos o nosso casamento em Ti, Senhor. Tu que és a rocha segura, Senhor. E nós clamamos, afasta os inimigos do nosso casamento, Senhor. Sejam eles humanos ou espirituais, afasta, Senhor, pelo poder e autoridade do Teu nome, do Teu sangue precioso. Coloca para longe agora, faz cair por terra, Senhor. Destrói tudo aquilo que tem tentado destruir a nossa família, o nosso casamento. Nós queremos, Senhor, tomar posse da Tua palavra, Senhor, que diz que aquela casa que está estabelecida, construída sobre a rocha, Senhor, por mais que venham os ventos, as tempestades e as enchentes, essa casa vai ficar segura, Senhor. Nós estabelecemos a nossa casa em Ti, Senhor Jesus, que és a nossa rocha. E nós clamamos agora, Senhor, livra-nos do mal, livra a nossa família, o nosso casamento da ruína, Senhor. Livra-nos, Senhor, pelo poder do Teu nome, do Teu sangue, da Tua palavra, Senhor. Livra a nossa família da ruína, do mal, da perdição, Senhor. Todos aqueles casamentos, Senhor, que precisam hoje de milagres, Jesus, nós clamamos. Venha em nosso socorro, Senhor, e traz esses milagres. Todas as pessoas que têm se colocado entre os nossos maridos, Senhor, dentro do nosso casamento, Senhor, afastando marido e mulher, nós clamamos agora, afasta essas pessoas do nosso casamento, Senhor, que elas encontrem a salvação e a conversão em Ti. Nós abençoamos essas pessoas que querem o nosso mal, em Teu nome, Jesus, que elas sejam abençoadas. Nós as perdoamos em Teu nome, Jesus, e as abençoamos em Teu nome, Jesus. E Te pedimos, afasta elas do nosso casamento, Senhor. Afasta pessoas, afasta o mal, Senhor. Afasta as intrigas malignas, Senhor. Tudo aquilo que está entre nós e nossos maridos, tudo que tem se levantado como barreira, Senhor. Tudo que tem se levantado, Jesus, para nos dividir, para destruir o nosso casamento. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu destruas este mal. Pelo poder e autoridade do Teu nome, pelo poder do Teu sangue, Senhor, da Tua palavra. E nós já Te louvamos e Te bendizemos, porque sabemos que em Ti nós podemos confiar, Senhor, porque Tu luta pelo nosso casamento, Senhor. Antes da gente se levantar para lutar, Senhor, Tu já querias, Senhor, Tu já nos chamava, Senhor, Tu já desejava a reconstrução do nosso casamento. Louvado seja o Teu nome para sempre, Senhor. Amém. Amém, minhas lindas. Vamos seguir então? Olha só. Nunca tenham medo de rezar como eu rezei agora. Nunca tenham medo de pedir para Deus afastar, sabe? Afastar más amizades, afastar de repente até mulheres, pessoas que se colocam entre nós e nossos maridos. A gente não precisa ter medo de rezar desta forma. Nós não precisamos ter medo de rezar assim. Bem pelo contrário, a gente tem que defender o nosso casamento, tá? Então a gente defende na oração, a gente pede mesmo, Senhor, coloca Teu sangue, coloca o Teu sangue entre o meu marido, se teu marido tem ou teve, né, uma amante, uma mulher que se colocou entre vocês dois, não tenha medo de pedir assim, pede mesmo, Senhor, coloca o Teu sangue entre eles e afasta. Ou se tem alguém que você sente, gente, mulher, né? Deus nos deu essa capacidade às vezes de enxergar as coisas.
A gente não pode ficar inventando caraminhola na nossa cabeça, né? Não é isso, não é ficar desconfiada de tudo e de todos. A gente tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Mas às vezes, Deus nos mostra mesmo, a gente sente um incômodo com alguma pessoa. Às vezes um colega de trabalho, um amigo, uma mulher, alguém que convive ali, a gente sente um incômodo. Seu marido não tem nem intenção nenhuma, talvez. Mas você sente, e eu não tô falando aqui simplesmente de traição, gurias, mas às vezes é uma pessoa que tem uma influência má sobre o nosso marido, que vai levar o nosso marido para fazer uma coisa errada, para ver uma pornografia, para acompanhar ele em um lugar de pecado, né? De repente é aquele amigo que faz do teu marido, um colega de trabalho que faz o teu marido cometer algum tipo de desonestidade financeira, sabe? Essas pessoas. Então, tudo isso, às vezes a gente nem sabe o que é, mas se você sentiu na sua oração um incômodo, olha, tô sentindo que aquela pessoa não faz bem pro meu marido, eu vou orar sim, eu vou pedir ao Senhor, porque às vezes são pessoas que a gente não pode falar pro nosso marido. Às vezes tem pessoas, tem situações que a gente pode conversar, né? Ó, marido, abre o olho, tô achando que aquela pessoa ali tá mal intencionada, acho que não é bacana, o que tu pensa? Às vezes o marido vai acolher e vai dizer, nossa, eu também tava achando isso. Ou de repente ele vai dizer, não, bem capaz, de forma nenhuma, né? Então, de toda maneira, gurias, a gente vai rezar. Que a gente não tenha medo de rezar. A gente pode rezar e a gente deve rezar. Se você não cuidar do seu casamento, quem que vai cuidar pra você? A gente reza, né? A gente clama a Deus. Tem uma oração fantástica que já tá lá no nosso e-bookzinho que tá quase pronto, né? De repente, esse final de semana eu já termino ele. Porque esse material que eu tô preparando, gurias, é pra vocês ficarem pra depois, pra levar pro quarto de oração, né? Agora aqui na campanha eu tô orientando vocês, a gente tá conversando. Mas depois vocês vão ter esse material pra continuar rezando no quarto de oração. Tem uma oração muito boa, que é a oração contra o malefício, né? Tava no nosso e-book do jejum de Daniel. Oração contra o malefício. É uma oração fantástica pra gente fazer. Tanto contra malefícios, essas situações específicas de mal, né? De feitiçaria, de magia que é feita contra nós, contra o nosso casamento, contra os nossos negócios. Contra essa maldade, às vezes a inveja das pessoas, inveja do teu casamento, o desejo de fracasso, né? Essas palavras e olhares, né, de destruição que são lançados contra o nosso casamento. Essa oração é uma oração fantástica da gente ter, né, dentro do nosso caderno de oração, dentro do nosso diário espiritual, dentro da nossa Bíblia, para ali a gente fazer uma ou outras vezes, assim, às vezes a gente faz ela todos os dias, faz um tempo, né, que faz todos os dias até... Lembra que eu falei ontem, gurias, que a gente fica de braço levantado até que o inimigo seja derrotado, né? Então, às vezes a gente vai rezar uma oração, vai fazer uma oração sem parar, por muito tempo, né? A gente decora ela, a gente faz ela de cabeça, né? A oração contra o malefício, o terço da Virgem Poderosa, ainda outras orações, durante muito tempo, esses dias eu ainda tirei. Tanto nessa casa que eu tô agora, quanto nas minhas outras casas. Sabia o que eu fazia? Eu imprimia, ou pegava de algum lugar e recortava, e colocava na frente, nos azulejos, assim, da minha pia da cozinha. Pra quando eu tava lavando louça, limpando as panelas, limpando cozinha, que parece que é um trabalho que nunca tem fim, eu tava ali com a oração pendurada na minha frente. Então eu ia rezando, né? Quantas vezes o lugar que Deus falou comigo foi na pia da minha cozinha? Por quê? Porque eu tava falando com ele. Se a gente fala com Jesus, Jesus vai falar com a gente, né? Então a oração é um lugar de comunicação com Deus. Então quantas vezes eu tava ali limpando minhas panelas, limpando o meu fogão, lavando a minha louça e rezando, combatendo, pedindo pela vida do meu marido, pedindo por uma situação específica. E a oração contra o malefício ficava na minha frente, o terço da Virgem Poderosa ficava na minha frente, porque eu não sou muito boa de memória. Consagração a São Miguel Arcanjo, várias oraçõezinhas. Esses dias eu tirei aqui de casa, porque eu já sei de cor agora. Mas, durante muito tempo, por anos, nas minhas últimas 3 casas, sempre foi assim. Tinha a oração ali pendurada na frente da minha pia, né? Eu ia ali lavar minha louça, eu já tava rezando. Então a gente vai arrumando estratégias, né, pra gente não parar de lutar. Se eu falo pra vocês as loucuras que eu falo, da gente não parar de rezar, é porque eu faço essas loucuras, gurias. Eu não tô brincando com vocês, é de verdade. Mas assim, coisas... Ontem eu ainda partilhava com meu marido isso, a gente conversava sobre... Travou.
Quantas coisas que nós vencemos na nossa vida com anos de oração. Não foi um mês, não foi uma campanha, não foi uma quaresma, né? Foram 5, 6, 7, 8 anos, né? De rosários, de missas, de campanhas, de quaresmas, né? Por uma intenção específica, por outra intenção específica, né? Muita carga de oração, né? Dentro de situações específicas, coisas que eu já rezo, meu Deus do céu, há mais de década que eu ainda tô rezando, né? Mas a gente vai rezar até quando, gurias? Até que se cumpra. Até que as promessas de Deus se cumpram. É que não vai deixar de acontecer, sabe? Porque eu não vou fazer a minha parte. Deus vai fazer a parte dele e eu tenho que fazer a minha. Se eu chegar lá na eternidade, já pensou o pavor disso, de chegar na eternidade e a gente vê que tinha faltado um pouquinho só de oração para aquela graça, para aquela conversão, para aquela salvação, e a gente não fez? Quando a gente chegar lá diante de Deus, não, gurias, nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance aqui. A gente vai rezar quantos rosários for necessário. A gente vai fazer quantos jejuns forem necessários. A gente vai fazer quantas campanhas. A gente vai ficar com um calo no joelho. Por quê? Porque a gente está aqui para amar e para servir. E se Deus nos desperta para intercessão, Deus nos livre não ser o tipo de mulher que Deus nos criou para ser. Deus nos livre de chegar diante de Deus e Deus dizer, mas eu tinha para fazer aqui, mas tu não fez a tua parte, minha filha. Eu precisava que tu tivesse feito a tua parte. Sabe, Deus nos capacita, Ele vem em nosso socorro, Ele tá vindo em nosso socorro com essa campanha. Mas é preciso orar, e gurias, a gente ora anos, a gente ora década, a gente ora décadas. É assim mesmo, eu não vou iludir ninguém aqui. Os milagres instantâneos, eles existem, eles são reais. Tem graça que acontece com pouca carga de oração? Tem. Tem graça que é instantânea? Tem, claro que tem, óbvio que tem. Mas elas são minoria. A verdade é que tem lutas que precisam de anos. E eu não vou mentir pra vocês, a vitória tá lá na frente. A vitória tá ali. É assim que tem sido sempre, é assim que tem sido na palavra, é assim que tem sido na vida das pessoas de oração. Há situações, há circunstâncias que é necessário que haja uma carga de oração, uma quantidade de oração. É necessário que haja a nossa fidelidade, o nosso sacrifício naquilo ali. Gente, Jesus se sacrificou na cruz. Muitas vezes o nosso sacrifício é justamente o de oração, é unir os nossos sofrimentos e os nossos sacrifícios aos sacrifícios do Senhor pela salvação das almas da nossa família. Nós não podemos nos custar de fazer a nossa parte. Amém? Vamos em frente, gurias. Vamos em frente. Eu quero convidar vocês hoje pra gente ir pra palavra de Deus e a gente vai pro livro de Tobias. Em Tobias, a gente tem... Eu vou caminhar pelo livro, tá? Vou falar pra vocês algumas coisas aqui. Quem não conhece o livro de Tobias, fica aí de dever de casa, né? Ler o livro de Tobias. É um livro bem, acho que tem 14 capítulos. É um livro pequenininho, tá? São pouquinhas páginas da Bíblia, acho que são umas 4, 5 páginas só. Folhas. Bem curto, mas de uma profundidade espiritual imensa. Então assim, se você nunca leu esse livro, leia o livro de Tobias, tá? A gente tem aqui no livro de Tobias, a gente começa o livro de Tobias no capítulo 1, uma narrativa a respeito da vida de Tobi, que é pai de Tobias, que dá nome ao livro. Tobi é um homem justo, um homem santo. Ele, inclusive, por diversas vezes, arrisca a sua própria vida para cumprir os preceitos da lei, para viver em santidade, né? Ele é um homem de coração temente a Deus. Ele não fazia apenas os ritos, mas o coração dele, né, temia a Deus. E o que é temor a Deus? É desejo de agradar o Senhor. O coração de Tobi desejava agradar a Deus. Ele cria o filho dele, Tobias. Tobias é filho único. Tobi é casado com Ana. E ele cria o filho dele crendo e confiando em Deus acima de tudo. Aqui ele está dizendo, já estou lendo. Então o que acontece? Ele é um homem justo, um homem santo, um homem que arrisca a sua vida pela santidade, tá? Eles vivem aqui num tempo de perseguição à lei, aos israelitas, e ele é fiel diante de tudo isso. Um dia Tobi chega em casa cansado, né? Justamente quando ele estava arriscando a vida dele para cumprir a palavra de Deus. Ele tá cansado, ele não dormiu a noite toda, ele chega em casa, se encosta e cochila. E quando ele cochila,
ninho, uma ave, né? Cai as fezes quentes da ave nos olhos dele, ele fica cego. Ele fica cego. E aí começa o tempo da prova na vida de Tobi. Daí lá no capítulo 2, versículo 12 diz assim: Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova, para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Aqui começa um tempo de prova, né? Se não bastasse todo o sofrimento que ele já vivia, se não bastasse todas as críticas das pessoas por ele ser um homem santo antes, agora ele se torna cego, né? E aí o que acontece? Lá no versículo 15 diz assim: assim como o bem-aventurado Jó foi insultado por chefes, assim seus parentes e amigos escarneciam de seu comportamento. Onde está, diziam eles, essa esperança por cujo amor deste esmolas e sepultaste os mortos? Porém, Tobi repreendia-os dizendo: não faleis assim. Somos filhos dos santos patriarcas e esperamos aquela vida que Deus há de dar aos que não se perdem, aos que não perdem jamais a confiança nele. Então os amigos, as pessoas começavam a humilhar ele, a fazer piada. Olha, cadê aquele Deus que tu tanto deu esmola, que tu arriscou a tua vida? Cadê ele agora para te salvar dessa cegueira? Né? Escarneciam da fé e ele dizia: não falem isso. Nós somos filhos dos santos patriarcas. Deus vai nos dar uma vida maior. Eu não vou desistir de ser santo. Não falem isso. Olha só aqui a postura dele de santidade. Mas daí o que acontece? No versículo 19, a gente tem uma narrativa de um momento que é crucial na vida de Tobi, onde a perseguição aqui, a fé dele aumenta, onde a prova aumenta de uma forma muito grande. E aumenta como? Através da sua esposa. Ana, sua esposa, ia todos os dias tecer e trazia o que ganhava com o trabalho de suas mãos. Então, Ana tem que trabalhar, né, agora, colocar dentro de casa o sustento, porque o marido tá cego, não pode trabalhar. Foi assim que, tendo trazido para casa um cabrito que recebera como gratificação, seu marido ouviu-o balir e disse: vê que ele não tenha sido roubado, restitui-o ao seu proprietário, porque não nos é permitido comer e nem mesmo tocar o que foi roubado. Olha o que ele tá falando. Ele escutou o cabrito balir e pensou, eu disse: ô Ana, tu olha se esse cabrito aí não foi roubado, porque se foi, a lei não nos permite nem tocar, tu restitui isso aí pro dono dele. Vai que te pagaram com bicho roubado, né? Ele tá pensando o quê? Santidade, justiça. Qual é a resposta da esposa? Ao que lhe respondeu sua mulher com indignação. Então o tom de Ana já é com indignação. Tua esperança é manifestamente vã. Agora tuas esmolas mostram bem o que valem. Com essas e outras palavras semelhantes, ela censurava-o duramente. A gente tem aqui na esposa de Tobi uma mulher que, ao invés de consolar o marido, ela o humilhava e o censurava. Porque na sua cegueira, ela jogava na cara dele que o que adiantava ele ter sido santo? O que adiantava ele ter rezado? O que adiantava ele ter dado esmola? Não valia nada diante de Deus, porque agora ele estava cego, ele estava nessa prova, ele estava passando por esse terrível momento de humilhação. De que adiantava ele ter servido e seguido e obedecido a Deus e ter dado esmola e ter exposto a própria vida? Com estas e outras palavras, ela censurava-o duramente. E aí, gente, a gente tem no capítulo 3 aqui, começando uma oração que Tobi faz. Então, Tobi, suspirando em meio às suas lágrimas, pôs-se a orar. E aí, então, ele vai chorando, né? Humilhado pela esposa, humilhado pelos amigos, né? Rezar. E ele começa a oração dizendo: vós sois justos, Senhor. Vossos juízos são cheios de equidade, vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Olha como é que ele começa. Gente, olha só, esse homem está na humilhação. Esse homem foi fiel toda a sua vida, educou seu filho na fé, expôs a própria vida para ser justo e santo. Fica cego, todo mundo manda ele desistir agora da santidade dele. A mulher dele humilha ele pela santidade. E quando ele vai orar em meio às lágrimas, suspirando, ele começa dizendo o quê? Vós sois
justos. Você é justo. Eu tô colocando uns S no lugar errado. Acho que eu ainda tô cansada com sono. Gurias, não dormi o suficiente essa noite. Vossos juízos, tudo que tu faz, Senhor, é cheio de justiça, de verdade, de equidade. Tu não erra em nada. Ele tá dizendo, eu sei que eu tô nessa condição. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Eu tô nessa condição aqui, Senhor. Te lembra de mim, mas ele começa dizendo, tu és justo, Senhor. Não é injusto o que tá acontecendo comigo. Tu és justo. Eu não duvido da tua justiça, eu não duvido da tua verdade, eu não duvido que tu existe. Gurias, quantas vezes nós chegamos a duvidar que Deus existe quando a gente tá num momento de escuridão? Porque a cegueira, ela é escuridão. Esse homem tá na humilhação e na escuridão. Quantas vezes a gente culpa Deus pela nossa escuridão, a gente joga na cara de Deus, mas olha aqui, ó, eu rezei, olha aqui, ó, eu jejuei, olha aqui, ó, eu tô indo na missa, olha aqui, ó, eu tô indo no grupo de oração, olha aqui, eu tô rezando, e olha o que tá acontecendo. Um monte de gente desiste. Quantas vezes nós desistimos da justiça e da santidade e culpamos a Deus pela escuridão que nós estávamos vivendo? E a gente vê aqui na oração de Tobi justamente um comportamento contrário. Senhor, tu é justo, tu é todo poderoso. Tudo que tu faz, todos os teus juízos, todos os caminhos são cheios de justiça, de verdade. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor. Agora ele começa a súplica dele. Não me castigueis por meus pecados. Gente, tudo que a gente vê falando antes não fala dos pecados dele. Mas quando ele chega diante de Deus, ele exalta o nome do Senhor e depois ele faz uma súplica pedindo perdão dos seus pecados. Aqui tem um roteiro de oração para nós. Primeiro, Deus não é injusto. Deus não é um vilão na nossa vida. Quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, quando a escuridão se abate sobre nós, quando a tempestade vem contra nós, Deus, ele é nosso aliado. Ele nos ama, ele quer o nosso bem, ele está do nosso lado, não é contra nós. Muitas de nós, durante a nossa vida toda, pensamos que Deus estava contra nós, quando Deus sempre quis a nossa salvação. E mesmo quando Deus permite que a escuridão se abata sobre a nossa vida, Deus está conosco. Deus está conosco. E nós somos sim pecadoras. Muitas vezes, gurias, muita coisa que acontece com a gente merece mesmo. Muita tempestade na nossa vida foi a gente que causou. Tobi, que é um homem santo, um homem justo, sabe que a injustiça, ela nunca está em Deus. Pode estar nele, mas nunca em Deus. Ele começa a oração dizendo isso. E aí ele fala, ele reza, ele reconhece os pecados dele e ao final da oração ele diz assim: tratai-me, pois, ó Senhor, como vos aprouver. Faz da tua vontade na minha vida, mas recebei a minha alma em paz, porque é melhor morrer do que viver. Ele faz toda a oração dele e diz: Senhor, eu tô pronto para partir. Eu tô pronto para partir. Eu prefiro morrer do que viver. Tamanha era a dor do coração deste homem, a escuridão que se abateu sobre ele. E, gurias, aqui, só na história de Tobi, só nesses 3 capítulos, a gente já tem muita coisa para falar sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, tudo isso que eu já tô falando. Quantas vezes a gente é Tobi, né? A gente tá passando por esse momento de escuridão, de treva. A gente buscou fazer o que era certo e a provação, a dor, né? A escuridão entrou na nossa vida. E a gente é humilhada por servir a Deus, por rezar, né? E qual é a nossa postura diante disso? Olha só, quem mais devia colocar ele pra cima ainda, que era a esposa, colocou ele pra baixo. Quantas vezes no nosso casamento é assim, né? Quando a dor chega, quando bate, a gente ainda tá buscando fazer o que é certo, né? E ali no nosso casamento a gente não encontra essa saída. Gente, Tobi foi chorar no lugar certo. Ele não estava ali sentindo pena dele mesmo. Ele reconhecia os seus erros, os seus pecados e a justiça de Deus. E ele rasga o coração dele na presença de Deus. Nós precisamos fazer o mesmo caminho. Se a escuridão se abater na nossa vida, vier contra nós, né, se abater sobre os nossos olhos e dentro da nossa história, dentro do nosso casamento, se a escuridão entrar, trazendo sofrimento, trazendo humilhação, não é hora de desistir da santidade. Ele não desistiu da santidade. Ele não abriu mão da santidade. Ele continuou sendo correto, justo e santo. Nós não negociamos os nossos valores. A gente não passa a pensar que então casamento não vale mais a pena se a escuridão entrou.
no nosso casamento? Quantas de nós negociamos o valor do casamento, a santidade do matrimônio quando a escuridão chegou? Entrou a escuridão no casamento, entrou a treva, entrou a prova. E quantas daí pensam assim, não, eu fiz tudo certo até aqui e isso aconteceu? Não, eu acho que não tem problema então eu desistir. Então eu acho que não tem problema eu separar. O que importa é Deus quer que eu seja feliz e a gente começa a negociar os nossos valores. O diabo, ele funciona exatamente como todas essas pessoas aqui. Ele se usa dessas pessoas, das ideias, dos conceitos, para nos fazer negociar a nossa santidade. E ele vai jogar na nossa cara, tu fez tudo que era certo. Quantas vezes, gente, eu converso com pessoas que me dizem assim, ó, Jéssica, eu e meu marido, a gente viveu castidade no namoro, a gente fez tudo que era certo, a gente casou na igreja, eu casei virgem, e olha o que aconteceu no meu casamento. Eu não vou mais lutar. Por que que isso aconteceu se eu fiz tudo que era certo? Como tratando a santidade como uma moeda de troca com Deus. Olha, eu tô fazendo tudo que é certo, eu tô fazendo a minha parte, agora tu faz a tua. Você tá entendendo? Não vive a santidade por desejo de agradar a Deus, mas vive a santidade para negociar ela com Deus. Vive a santidade, faz o que é certo, reza, faz tudo direitinho para fazer o quê? Para ter uma moeda de negociação. Não para agradar o coração de Deus, não porque se vê pecador e que precisa do socorro e do auxílio de Deus. Você tá entendendo? E aí a gente vai negociando a santidade. Não negocie a santidade, não negocie o valor do seu casamento. Não negocie. De jeito nenhum. Se até aqui você veio na santidade, daqui pra frente você vai insistir ainda mais. Você vai procurar ser mais santa. Você vai procurar ser uma esposa melhor. Agora, gurias, não dá pra também deixar de olhar pra Ana. E procurar também aqui no nosso comportamento, agora invertendo os papéis, quantas vezes pro nosso marido nós fomos Ana. Alguém aí já foi Ana? Eita. Às vezes a gente foi Ana, gurias. Antes de falar que a gente foi Ana, eu quero falar uma coisa. Tá vindo agora. Sabe o que acontece? Às vezes tem uma negociação de casamento que é assim, ó. Já, eu também, Lid, várias vezes, né? A gente tudo já foi Ana em algum momento. Olha só, antes de falar sobre ser Ana, presta atenção. Às vezes o diabo vai querer fazer, vai nos tentar pra gente negociar a nossa santidade, dizendo que ela não vale a pena. E ele vem com uma conversa mole assim, ó. Mas é melhor separar do que ficar brigando. Pelo menos ficou tudo em paz em casa. É até melhor pras crianças. Separa. Não, eu não preciso nem ter ninguém, eu não quero homem nenhum. Eu vou viver minha vida depois, não vou casar, não vou namorar, não vou procurar nada. Só quero que chegue com essa briga, porque realmente esse homem eu já fiz tudo que tinha pra fazer. Não tem jeito. Cuidado com essa conversa mole aí. Cuidado com essa conversa mole aí. Realmente, não dá pra ficar brigando na frente, vocês vão ficar quieta. Então pega esse marido e vai rezar, dobrar o teu joelho. Se até agora gritar com o marido, berrar, não funcionou, não vai funcionar agora, meu amor. O negócio é dobrar o joelho e jejuar. Silencia. Tem coisas que precisam e assim, gurias, vamos ser bem pontuais. Tem momento que a separação é inevitável. Tem momento que a separação é inevitável. Quando que a separação é inevitável? Você vai falar com o seu padre. O teu marido é um agressor. Ele bate em você, ele bate nos filhos. Ele parte pra cima com violência. Isso é crime. Nesse momento, você vai falar com o seu padre. Você não vai ficar colocando a sua vida e a vida dos seus filhos em risco. Não tem como. Se a tua segurança física, a segurança física dos teus filhos está em jogo, aí a gente vai conversar sobre isso daí. Tá certo? O meu marido, Jéssica, ele age com violência contra as crianças. Ele bebe, ele é alcoólatra, ele bate em mim, bate nas crianças. Isso é crime. Isso é crime. Você vai continuar orando pelo seu marido, pelo seu casamento, mas você vai afastar fisicamente. Certo? Eu espero que eu não esteja chocando ninguém com isso que eu estou falando, porque isso é uma coisa óbvia. E você vai procurar a salvação, você vai rezar, você vai jejuar, fisicamente separado do seu marido.
certo? Agora aqui, gurias, travou. Agora, a gente ficar procurando coisa pra separar do marido, isso é conversinha mole. Não sua, óbvio. Pra você tá sofrendo. É tentação. Conversinha mole do capeta, eu quero dizer. E outra coisa, muita gente aí, muita mulher tá sendo tentada em rede social. Fica vendo vida de ex-namorado, fica de conversinha com o namorado do passado. Fica recebendo elogio de namoradinho do passado, fica pensando como teria sido com outro. Isso aí é tentação. E isso aí é muito perigoso, não negocia. Às vezes você fica olhando lá a vida do ex, você fica pensando como que teria sido se tivesse casado com o outro, se tivesse namorado com o outro, como será que o outro tá? Vai procurar em rede social vida de ex-namorado, não faz isso, não faz isso. Você tá aí a um passo do adultério, a um passo do adultério. Acorda, porque o adultério ele devora. Nunca responda na mesma moeda. Se o teu marido te traiu, nunca responda na mesma moeda. Não procura chamar a atenção do teu marido querendo fazer o mesmo que ele fez. Isso é burrice. Isso é conversa mole do capeta para aniquilar com o teu casamento. Te posiciona como uma mulher santa, não negocia a tua santidade. Segue ex-namorado, tem ex-namorado que te segue, bloqueia hoje. Tem contatinho de ex ainda, bloqueia hoje, chega dessa palhaçada. A gente não brinca com a santidade, gurias, a gente não negocia a santidade, a gente tem que fechar essas brechas já na nossa vida. Essa conversinha, a mulher foi tentada, Eva foi tentada, aqui ó, conversinha da serpente. A gente é tentada pelos ouvidos. A gente é tentada pelos ouvidos. É um elogio, é uma conversinha, é o que o teu marido não te fala. Pode ter certeza que o diabo vai mandar um homem para falar. Ah, ele vai. Hora ou outra ele vai. Sai dessa imediatamente. Tem um cliente lá no seu trabalho que sempre quer ser atendido por você, que você fica feliz quando ele entra, você já sente uma coisa diferente. Fulano vai lá hoje eu vou ver fulano. Não tem nada, mas você sente isso. Para de atender fulano já. Corta agora. Essa coceirinha na barriga, essa coisinha gostosa é o capeta querendo destruir com o teu casamento. Foge da ocasião de pecado, foge da serpente. A palavra de Deus diz que o homem sábio, ele foge do pecado. Aliás, é a única vez na palavra de Deus que a gente vê que é para fugir. Que o conselho é fugir, é da tentação e do pecado. Eva condenou, gente, a humanidade, o casamento dela, o futuro dos filhos dela, porque ela deu conversa para a serpente. Você tá dando conversa para quem? Para uma amiga que comenta e conta contigo coisa de ex? Que vem te mostrar... Chega, não negocia a tua santidade. Não imagina. Tem mulheres com a imaginação tomada por Satanás. Você reza, jejua. Você tá procurando fazer a campanha, mas a tua imaginação ainda é um terreno, um território que o diabo tá fazendo a festa. E você tá negociando a santidade na sua imaginação, na sua sexualidade, imaginando relação com outros homens, imaginando com ex, imaginando como seria se você tivesse casado com fulano, se você tivesse ficado com Beltrano, imaginando se você encontrar com alguém. Corta agora isso. Chega. Não negocia. A escuridão bateu na tua porta, a cegueira, a dor bateu aí, teu casamento tá difícil. A saída não é se entregar. Não é negociar a tua santidade. Tobi não negociou a santidade dele em momento nenhum. Se você vai trabalhar e você tem um colega de trabalho, e aí, gente, qualquer homem que faça parte da sua vida, se você chega num lugar e você, como mulher, já dá uma olhada para ver quantos homens tem, você já muda a sua postura para você ser enxergada por aqueles homens, desejada por aqueles homens. Gurias, isso é tão feminino, tão feminino. E isso é pecado. Isso é pecado. Se você se veste de uma maneira para sair com o seu marido, para que o seu marido veja que outros homens estão te olhando, que outros homens estão te desejando, porque ele não te olha, porque ele não te deseja, que você vale a pena. Se você posta fotos assim,
Nós estamos assim negociando a santidade do nosso matrimônio. Não dá, gurias, isso é básico para nós. Se a gente se sente coceirinha na barriga quando encontra com um homem que não seja o nosso marido, a gente tem que acabar agora com essa palhaçada. Porque isso é o demônio, sim, usando do nosso pecado, da nossa vontade, às vezes, de ser amada, de ser desejada, de ser querida, usando da nossa dor para acabar com o nosso casamento. E aí, gurias, a gente não vigia aí, a gente não vigia. A gente fica pensando que não tem problema, a gente nem sabe que a gente faz isso. A gente nem se dá conta que a gente faz isso. Às vezes é com amigos do marido, são grupos de amigos que você convive. Você, seu marido e outros casais. E você sempre se veste de forma a competir com as outras amigas e ainda chamar a atenção dos outros homens do grupo de amigos. Mostrar que você é desejada. Quem sabe isso ainda está dentro do teu coração. Isso é negociar a santidade. Você vai rezar, mas o diabo ainda tem no nosso comportamento um lugar onde ele se posiciona seguro na nossa vida para resistir, para não ir embora, para perder o nosso casamento. E eu vou dizer uma coisa, gurias. Todo grande pecado começa com uma conversinha pequena. Começa com um pensamentinho pequenininho. Começa com a gente pensando que a gente vai ganhar um benefício se a gente fizer aquilo. Foi assim que a serpente tentou Eva. Olha, Eva, você tem tudo isso aí, né? Pois é, mas parece que tu não pode comer de nada, né? Nenhum desses frutos. Eva, não, eu só não posso comer daquele ali. Ah, não pode? Mas eu vou te dizer por que tu não pode. É porque se tu provar, tu vai ganhar algo maior do que tu tem. E Deus não tá querendo te dar. Tu vai ser como Ele. Sabia? Eu sei. Vou te dizer. É boa. Olha pra essa fruta aí. Deus é que tá te passando pra trás. Tem muito mais felicidade se tu ceder pra essa tentação aqui, ó. Come aqui. Deus tá te enganando. Quantas vezes o diabo fala isso pra gente? Quantas? E você vai cair nesse papo? Vai cair nessa conversa? Olha pro nosso comportamento feminino. O mundo todo nos diz que tem que ser assim. Todo mundo falava pra Tobi: amaldiçoa Deus, para de ser santo, o que adianta ser santo? Olha o que tu tá passando, tá cego, olha a humilhação que tu tá passando, o que adianta? O que adianta rezar? O que adianta se vestir de uma forma correta? O que adianta tu esperar que esse homem aí te olhe? O que adianta? O que adianta manter esse casamento aí de aparência? O que adianta rezar? O que adianta jejuar? O que adianta levantar cedo, fazer vigília? O que adianta? Não adianta nada, esse homem não vai mudar. Teu casamento não tem jeito. Mas olha só, olha aí quanta felicidade tem aí. Fulana se separou, ela tá tão feliz, tá tão bonita, emagreceu, mudou a cor do cabelo, tá tão feliz. Quer ver a rede social dela, cada foto que ela posta. Parece que a vida dela deslanchou depois que deixou o traste daquele marido. Você já ouviu isso? Não é assim? Cuidado, atenção. Nós não podemos negociar a nossa santidade quando a escuridão bate na nossa porta. A gente está sendo provada. Paciência, santidade. Não vou arredar pé. Bem pelo contrário, eu vou olhar agora pra mim e vou ver onde que ainda eu tô negociando o que é minha santidade. Eu não quero ter nada no meu coração, não quero ter nada no meu comportamento que desagrade o coração do meu Deus. Eu quero ser santa porque eu desejo ser santa, porque eu amo a Deus. Eu quero ser santa, eu quero ser o tipo de mulher que Deus quer que eu seja. Eu vou examinar meu comportamento, a forma como eu penso que uma mulher tem que ser, os valores, as pessoas que estão convivendo comigo, elas estão edificando a minha vida, elas estão trazendo edificação para a minha vida. Sabe, gurias, tem momentos que algumas pessoas a gente precisa se afastar. Tem gente que a gente tem que parar de seguir. Tem conselho que a gente tem que tirar da nossa vida. A palavra de Deus diz que as más conversações, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. Quantas vezes a gente se deixou corromper? E aí a gente vem com aquele pensamentinho assim: ai não, mas eu quero levar a palavra de Deus para essas pessoas. Não é assim. Reza, mas te afasta, foge do pecado, foge da ocasião de pecado.
Deus está nos alertando hoje para coisas que talvez a gente não estivesse. Deu uma travadinha, né? Talvez a gente não estivesse atenta a isso. Mas a nossa imaginação, esses coceirinhas na barriga que outros homens podem provocar no nosso comportamento, as coisas que a gente fica pensando que podiam ter sido diferentes, tudo isso, gurias, tudo isso a gente tem que submeter ao Espírito Santo. Não pode haver na gente nenhum pingo de negociação do nosso casamento. E quando a gente deixa essas coisas entrarem, isso sem contar, gurias, pornografia, né? Quantas vezes a pornografia entrou na vida do casal, às vezes foi o marido que trouxe, às vezes não. Hoje em dia as mulheres buscam tanta pornografia quanto os homens. Não, de repente não vou exagerar tanto, mas hoje tem um número muito maior de mulheres que buscam pornografia, que olham fotos indecentes, que mandam fotos umas para as outras, que assistem filmes que são lá. De repente não é um filme assim, uma pornografia explícita, né? Mas é aí 50 tons de cinza. Você procura aquele filme que tem uma ceninha a mais, uma coisinha a mais. Santifica a tua imaginação, minha querida. Não brinca com o pecado, não brinca. Sabe por quê? Porque é uma serpente. Tem dente afiado, diz a palavra, isso é a palavra de Deus que diz. Eu só tô citando. Quanto menos esperar, ela vai te devorar. Devora, começa aí, começa aqui. Lembra que eu falei várias vezes já que a nossa mente é um campo de batalha? É aqui. Com o que a gente está alimentando a nossa mente? Você tá num grupo, a gente fala muito dos grupos dos homens que tem pornografia. Mas tem muita mulher que tem amiga que manda pornografia. Que tem amiga que manda foto de homem, de corpo de homem. Afasta, bloqueia, diz que você não quer. Se você não tem coragem de dizer bloqueia, deixa de ser boba. Não negocia a tua santidade dos teus olhos, do teu coração. Deus nos chamou para ser o tipo de mulher que luta pelo nosso casamento com o coração entregue a Deus. Gurias, lembra que eu falei do rio essa semana? É entrar por inteiro, é se atirar, é deixar se conduzir pelo Espírito Santo. Talvez você pense assim, Jéssica, tudo isso que tu tá falando não é pra mim. Não é pra mim, nossa, eu jamais faria nada disso. Vai com o Espírito Santo lá pro teu quarto de oração. Examina teu comportamento. Eu não tô querendo duvidar de ti nem da tua santidade. Mas essas coisas, elas estão na nossa cultura. E é muito difícil a gente ficar alheia à cultura. É muito difícil que ela não nos influencie de alguma maneira. A gente precisa estar atenta. A gente está buscando a santidade, mas a gente ainda não é santa. A gente precisa sim examinar o nosso comportamento. Não loucura, não é para ficar se culpando, se martirizando. Eu reconheço, eu olho para minha vida, para o meu comportamento, identifico, reconheço, peço perdão e corto aquela ocasião, não vou mais fazer aquilo. Estou viciada naquilo, vi que aquilo é uma dificuldade que eu não consigo, eu vou pedir muito a força do Espírito Santo e a cada dia, a cada momento do meu dia, eu vou renunciar àquele pecado e eu vou me manter firme pedindo o Espírito Santo para que eu não volte a cair naquele pecado. Se eu voltar a cair, eu vou voltar a pedir perdão a Deus, eu vou buscar a confissão e eu vou buscar a libertação daquele vício, daquele pecado. Amém, gurias? Mas às vezes a gente é Ana. Às vezes a gente é Ana. A palavra de Deus diz para nós como deve ser uma esposa. A palavra de Deus diz assim: uma mulher virtuosa, Provérbios 31, 10. Uma mulher virtuosa, quem pode encontrá-la? Superior ao das pérolas é o seu valor. Versículo 11. Confia nela o coração de seu marido e jamais lhe faltará coisa alguma. 12. Ela lhe proporciona o bem, nunca o mal, em todos os dias de sua vida. Essa aqui é a mulher, essa aqui é o desenho da mulher que Deus quer que a gente seja. E Deus nos deu todos os ingredientes para ser ela. A gente precisa da força dele. Até isso ele nos deu, que foi o Espírito Santo. Ele se deu a nós. E veio morar no nosso coração para nos possibilitar ser isso. Agora, gurias, quantas vezes, diante de um problema do nosso marido, a gente vai lá e ainda pisa mais um pouco? A gente vai lá e ainda humilha ele mais um pouco. E ainda fala, ao invés de ser a esperança e a mão que puxa ele do buraco, a gente é o pé que pisa em cima e enfia ele mais para baixo. Quantas vezes nós não fomos a esperança do nosso marido? Quando eu olho para Ana, quando eu li essa história, graças a Deus eu tive uma mãe que desde muito cedo lia a Bíblia para mim.
E lembro de ler a palavra de Deus desde criança, muito cedo. E o comportamento de Ana sempre me chamou a atenção. Eu pensava assim, gente, como um homem bom desse casou com essa mulher? Como é que essa mulher fala isso pra esse homem? Vendo esse homem ser santo, que mulher burra! Que mulher burra! E quantas vezes, gurias, os nossos maridos não são tão santos assim. Não são tão santos assim. Mas eles precisam de uma mão que os tire da escuridão e nós somos um pé que os empurra para dentro da escuridão. Quantas vezes o nosso comportamento é de Ana? A gente é impertinente, a gente fala com indignação diante dos comportamentos deles, a gente fala com censura. A palavra de Deus diz que ela censurava-o duramente. Meninas, quantas vezes nós somos mulheres críticas como Ana? Que quando o nosso marido está perdido, e talvez a escuridão que tenha se abatido sobre a vida do nosso marido tenha levado ele realmente para um lugar de cegueira, que ele não sabe nem mais o que ele faz, que ele fica perdido. E a gente olha para as atitudes dele e a gente censura-o duramente. Ela censurava a santidade do marido. Às vezes a gente censura não a santidade do marido. Às vezes sim. Às vezes um comportamento correto, a gente diz, mas tu é bobo mesmo, mas tu é burro. Olha, tu devia ter feito tal coisa. E na hora da desesperança, da dor e do sofrimento, nós precisamos ser para os nossos maridos uma mão, um caminho seguro que puxa eles para um lugar de fé e de esperança. Nós não podemos aniquilar a esperança dos nossos maridos. A palavra de Deus diz que a mulher virtuosa, ela proporciona o bem, nunca o mal. E em todos os dias de sua vida. Em todos os dias de sua vida. O seu marido é um homem imaturo, ele não sabe como agir diante das coisas. Censurar e criticar duramente não vai tirar ele desse lugar de maturidade. A tua oração, a tua conversa, a tua postura, a tua doçura, a tua firmeza com doçura pode ajudar ele a sair dali. Agora, ser uma mulher impertinente, que fala o tempo todo, que critica o tempo todo, que diante de uma tentativa, gente, às vezes a gente erra querendo acertar. E às vezes alguns maridos são até especialistas nisso, não é assim? Eles querem fazer o que é certo, mas aí quando eles tentam, eles erram. Fazem ainda, o tiro sai pela culatra, né? E aí o que a gente faz nessa hora? A gente até vê que tinha uma intenção boa, mas a gente fica tão irritada. Parece que tem mulheres e que tem momentos na gente, todo mundo já passou aí por esse momento, que vem uma ira, uma revolta. A gente se coloca contra o nosso marido. A gente quer que ele seja um homem perfeito, que a gente nem de perto é a mulher perfeita. Mas assim, o diabo, ele gosta de manipular situações para que a gente se enxergue como perfeitas, para que a gente se enxergue como vítimas e ele coloca, né, os nossos maridos nessa postura de vilões, nessa postura de homens imprestáveis, que não acertam nada. E que a gente precisa educar eles com as nossas palavras e com a nossa postura. Que a gente precisa educar eles negando sexo para eles. Que a gente precisa educar eles criticando e mostrando todos os dias, com a nossa cara fechada, com a nossa dureza. A gente precisa mostrar que eles estão errados. Quantas vezes a gente foi, Ana? Foi ou não foi, gurias? Eita, nós. Não dá. O nosso lugar não é um lugar de ira. Não é um lugar de raiva, nem de ataque, nem de ficar contra o nosso marido. Nós temos que ser em favor deles, diante de Deus. Sempre. A nossa postura não é de acusadora, é de intercessora. E diante de Deus, tem muito valor. Tem muito valor quando a gente busca, quando a gente se esforça, quando a gente sofre. A gente quer a ressurreição, nosso desejo de ressurreição, mas a gente, na maioria das vezes, não quer passar pela angústia suprema, pelo abandono na hora da angústia. A gente não quer passar pela flagelação, pela coroação de espinhos. A gente não quer carregar a cruz. A gente não quer morrer na cruz. A gente não quer passar por nada disso. A gente quer a glória. Só que para chegar na glória precisa passar por todo o caminho do Calvário. E gurias, se a gente está passando pelo caminho do Calvário, vamos passar direito, vamos passar com entrega, com amor, com silêncio, com resignação, como passou o Senhor. Ele nos ajuda a carregar a nossa cruz, nós não estamos sozinhas.
Agora, a nossa postura não pode ser a postura de Ana. Não pode. Travou. Ana estava sofrendo. Ana estava sofrendo. Eu entendo que Ana estava sofrendo. Eu entendo que todo o arranjo familiar desmoronou com a cegueira do marido. Eu entendo isso. Eu entendo também que ela jogou na cara dele aquilo que talvez durante anos estava irritando ela. Mas a nossa postura não é de ser Ana. Diante do sofrimento e dos erros do marido da gente, a gente vai fazer o quê? A gente vai procurar proporcionar o bem, nunca o mal, em todos os dias da sua vida. Você pode dizer assim, Jéssica, mas Tobi era santo, né? Meu marido não é. Mas a palavra de Deus aqui na Mulher Virtuosa não fala se o marido é santo, ela proporciona o bem, nunca o mal. Não tem o si. Não tem si. Uma mulher virtuosa, conforme o coração de Deus, quem poderá encontrá-la? É difícil, é difícil. Confia nela, o coração do seu marido jamais lhe faltará coisa alguma. Nós somos a provisão do nosso marido. Quem tem uma mulher virtuosa, não falta nada, não falta salvação, não vai faltar, porque a gente vai lutar no quarto de oração. A gente vai dar tudo que o Senhor precisa no quarto de oração. Com carinho, com doçura, com serviço, com amor. Eu sei que não é fácil, minhas lindas. Eu sei que o que eu tô falando hoje é difícil pra caramba e talvez você quisesse ouvir outra coisa. Pra ser bem sincera, eu tinha até preparado outra coisa. Era aqui em Tobias, mas eu ia, né? Eram umas outras coisas aí. Mas se o Senhor traz pra nós hoje essa exortação do nosso comportamento, é porque Ele quer salvar o nosso casamento. É porque a cegueira vai passar. Segunda-feira, terça-feira, a gente vai continuar no livro de Tobias. Vai lendo ele aí, vai fazendo o dever de casa. A gente vai falar sobre a recuperação da vista, a gente vai falar sobre Sara, a gente vai falar sobre Asmodeu. Mas hoje, né, nessa sexta-feira, a gente vai encerrar pensando no nosso comportamento, que a gente não vai negociar a santidade na hora da cegueira e que a gente também não quer ser Ana, a gente quer ser uma mulher segundo o coração de Deus. Amém, minhas lindas? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te bendizemos, te louvamos, te glorificamos pela tua palavra. Te bendizemos, Senhor, porque tu nos orienta, porque tu nos mostra, Senhor, também lugares que Satanás estava tão seguro e escondido no nosso coração, na nossa vida, no nosso comportamento. E tu nos traz, Senhor, tu traz para fora agora a verdade, porque tu quer o bem da nossa família e do nosso casamento. Senhor, nós te pedimos, nos conduz com o teu Espírito. Trabalha no nosso coração essa palavra, Senhor. Profundamente, Senhor, que essas palavras elas não soem como acusação, mas como salvação. Que a gente consiga enxergar, Senhor, essa corda que tu nos joga agora, Senhor, para nos tirar do buraco, para tirar nossa família do buraco. Senhor, obrigado por essa corda de salvação que é a tua palavra, Senhor, que é a tua misericórdia. Senhor, obrigado. Nós queremos ser mulheres santas, Senhor, nós queremos lutar pelo nosso casamento, Senhor, nós queremos agradar o teu coração. Envia sobre nós o teu Espírito, envia sobre nós o teu Espírito, Senhor. Que mesmo na escuridão, na dificuldade, na prova, Senhor, nós sejamos fiéis. Se o nosso casamento hoje, Senhor, passa pela escuridão, nós clamamos, Senhor, nos dá fidelidade para passar por esse momento. Nós queremos passar, Senhor, com fidelidade, com santidade, com justiça, Senhor. Nós queremos, Senhor, passar por este momento de dificuldade, agarradas em Ti, Senhor, na força do Teu Espírito. Nós não queremos mais negociar a santidade, Senhor, e nós não queremos ser Ana. Possibilita para o nosso coração, Senhor, uma vida nova, a Tua graça, Senhor. Amém, Jesus. Glorificado e bendito seja o Teu nome, Senhor, para sempre. Amém, minhas lindas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe. Peguem essas reflexões de hoje, anotem no caderno de oração e levem para o quarto de oração. Aqui sempre é uma palhinha. Sempre. Sempre é uma palhinha, tá? O que Deus vai fazer no nosso coração com essas palavras é muito maior no quarto de oração. Tá bem, minhas lindas? Deus abençoe, espero vocês segunda-feira para a gente mergulhar nesse livro de Tobias. A gente vai falar sobre libertação. Já vou adiantando aqui, segunda-feira a gente vai entrar nessa questão de libertação, de ação do mal no nosso casamento.
Vamos rezar, vamos resistir. Talvez você seja bem resistidinha para chegar aqui segunda-feira às 7 da manhã, mas venha e traga as amigas. Dá uma verificada nas tuas ovelhas que você convidou, onde é que elas estão, tá bom? Deus abençoe e até segunda-feira.